E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal da CodeDimension e hoje eu quero mostrar como funciona o Facade Pattern, que é um pattern, uma convenção que é muito comum no mundo de desenvolvimento de software, que provavelmente você vai usar ou já usou sem mesmo saber. Beleza? Bora lá ver então. Vamos agora entender o que significa esse Facade Pattern, né? O que literalmente o que é Facade Pattern. Aqui eu criei uma alusão, uma analogia, digamos assim, para entender um pouquinho melhor, não só em conceitos de código, mas em conceitos de realmente a ideia do que é um facade. Basicamente, vamos supor que um cliente, uma pessoa, quer comprar uma mercadoria, né? Uma roupa. Hoje a gente já tem vários mecanismos como website, e-commerce, aplicativos, onde a gente basicamente vai num catálogo ali, né? Na plataforma, compra, coloca o método de pagamento e tudo já acontece em background, né? Quando a gente espera uma semana e recebe o produto em casa. Mas vamos supor que a gente não tenha isso. Vamos supor em um mundo meio estranho onde uma pessoa quer comprar, por exemplo, uma roupa, né? Então ela vai num lugar e compra a roupa, paga tudo certinho. Só que para ela receber aquela roupa, digamos que ela tá viajando, alguma coisa assim, ela tem que falar, ó, entrega essa roupa lá no em tal lugar que eles vão empacotar e então vai guardar essa roupa para mim. Beleza. E depois disso, ela tem que entrar em contato com uma transportadora ou alguma coisa assim para entregar aquele produto que está no lugar empacotado na casa dela. Então, vamos dizer assim que ela tem que fazer 3 operações, 3 ações para receber o produto. E isso fica totalmente à mercê dela. Ela que tem que comandar todo esse negócio. Porque se ela não fazer, ninguém vai fazer. Então as partes não se comunicam. Então, basicamente, isso se torna muito confuso. Porque, imagina, a gente tem que lidar com várias partes e se alguma der erro, alguma der um problema, né? A gente tem que fazer o meio de campo ali, fazer a ponte para que o problema se resolva. Então a ideia do Facade é justamente isso. O Facade ele entra com uma interface, um meio de campo, uma ponte, onde ele abstrai a ideia de várias operações que vão ser feitas em sequência, digamos assim, né? No caso, comprar, depois empacotar e depois enviar, né? São operações que uma depende da outra, né? Mas no final ela se completa com uma operação de compra, né? Então a gente pode entender um facade, o conceito de facade como, por exemplo, um e-commerce, onde a pessoa vai ali, compra no e-commerce, vê o produto, no caso uma roupa, como eu falei antes, compra, põe o método de pagamento, o endereço e depois disso toda a logística do e-commerce vai fazer o processo que antes o cliente, nesse mundo distópico, nesse mundo estranho, teria que fazer. Seria pagar o negócio, empacotar certinho, separar no estoque e então entregar. Então, vamos dizer assim que o e-commerce ele funciona como um facade. Ele é uma abstração de todas as operações que acontecem por baixo, mas que para o cliente não interessa de fato. O cliente só quer comprar, pagar, né, e receber num prazo devido, né, umas semanas depois, por exemplo. Então, essa é uma explicação bem simples do conceito de facade, mas eu vou mostrar aqui em código, inclusive vou fazer uma refatoração para mostrar como aplicar o facade em uma aplicaçãozinha Angular que vai deixar esse exemplo aqui ainda mais coerente, beleza? Então bora lá. Aqui eu tenho uma aplicação onde basicamente ela está fazendo um login aqui que é totalmente fake, mocado de mentira, onde eu posso botar, por exemplo, aqui ó, Henrique Custódio, que é meu nickname em qualquer rede social. 1, 2, 3, ó, vai levar um tempinho, autenticou, beleza, mas
o que seria o autenticar? Na verdade, aqui no formuláriozinho, eu tenho um método que se chama login, onde eu pego os dados do formulário e eu chamo 3 services diferentes em sequência. Assim como ali no slide que eu acabei de apresentar, ele basicamente está fazendo aqui. O primeiro, ele faz a autenticação, né? O login, que geralmente isso daqui, como é de mentira, né? Ele está fazendo aqui o off e botando um delayzinho de 200 milésimos, mas geralmente isso daqui vai receber credencial no mundo real e retornar um JWT token. Geralmente é isso. Dado isso, a gente consegue, por exemplo, depois de autenticar, pegar o usuário, né? Então ele vem aqui de mentirinha também, pega ali o usuário para o username e aí gera aqui um usuário de mentira, mas no mundo real. Ia lá na API e tudo mais, pegava com o JWT Token, recuperava o usuário da sessão e aí ele conseguiria retornar. Então aqui eu botei um 200 milésimos só para mocar. Daí, tendo o usuário logado, eu setaria, né? Basicamente uma aplicação setaria isso num gerenciamento de estado, numa store, onde eu criei aqui também, para a gente não precisar mais refazer essa requisição, né? Sempre que precisar do usuário logado. Então a gente já conseguiria ter em memória isso. Mas beleza, nota que o componente aqui, ele está fazendo funções que não são responsabilidade dele. Tem um acoplamento aqui, porque ele está fazendo coisas como setar na store e recuperar o usuário, e isso daqui não é uma responsabilidade dele. A responsabilidade do componente aqui, basicamente, é renderizar um formulário e logar o usuário. O que ele tem que fazer para logar não é importante, entende? Além disso, esse código fica bem engessado, porque quando a gente precisa alterar, corrigir, modificar alguma coisa, a gente teria que sempre modificar o app component aqui. Então, isso acaba gerando, abrindo portas para bugs e também alterações indesejadas, beleza? Então, vamos supor também que a gente possa precisar, né, replicar essa lógica em outra tela. Então, para a gente evitar dar um Ctrl+C, Ctrl+V, o ideal mesmo é criar uma abstração onde a gente consiga fazer com que essa lógica toda seja reutilizada, beleza? Então, fica bem melhor da forma que eu vou mostrar agora. Olha só. Então, o facade ele cai como uma luva nesse caso. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, eu vou criar um service chamado facade. Não, vou vir aqui, npx ng g service shared, né? Vou criar aqui facades. É para deixar bem explícito que aqui eu tenho aqui a pasta de services, né? Eu vou criar facades. E então eu vou criar aqui, ó, auth. Por quê? Porque auth, né? Porque justamente, né, esse código ele vai ser só direcionado à autenticação, beleza? Então eu vou criar aqui auth facade auth, vou deixar assim, não, vou deixar auth facade para deixar como sufixo, ok? Fechou, ó, tá aqui, ó, auth facade service, beleza? Agora eu vou vir aqui e eu vou extrair essa lógica toda aqui, ok? E eu vou botar aqui, ó, login. Fechou? Ó, legal. Aqui eu vou dar um Ctrl ponto e vou pedir add all missing members. Opa, na verdade cliquei no errado. Na verdade aqui não vai dar certo mesmo, porque eu tenho que copiar aqui. Eu achei que ia dar para importar tudo automaticamente. O VS Code não chegou nesse nível ainda de inteligência. Um dia chega. Mas eu vou vir aqui, ó, Ctrl ponto add all missing imports. Daí já vai lá e importa todo mundo. Beleza. Ok.
Entenda que o facade ele é só um meio de campo. Então ele é uma forma de abstrair lógicas complexas e diminuir o acoplamento. Então, basicamente, o componente ele vai conversar com o facade e vai dizer assim, eu quero logar o cara aqui, pega aqui, o username e a password, beleza? Se vira aí. Então o facade vai fazer o trampo dele. Ele vai vir lá, autenticar, aí depois disso ele vai pegar o usuário e setar na store. E depois disso, a única coisa que ele vai fazer é dizer, ok, tudo certinho, pode continuar a tua vida aí. Isso daí vai diminuir pra caramba a complexidade do código. Olha só, eu vou vir aqui, botar aqui, por exemplo, isso daqui, password, beleza? Vou deixar aqui. Beleza. Aqui eu vou criar uma interface. Eu gosto sempre de tipar, não muito, para não ficar um Java da vida, mas é legal sempre tipar pra gente nunca perder o rastro das coisas. E eu vou vir aqui botar password. Olha que legal. Aí vem aqui e bota assim. Pronto. Tipadinho, bonitinho, certinho. Legal. Aqui ele já injeta. Ele vai pegar o alpha aqui, vai autenticar, vai fazer tudo que tem que fazer. Vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui. Beleza. E o que ele vai fazer aqui, Henrique? Ele vai chegar, basicamente, vai retornar o cara aqui. E de fato, ele não necessariamente precisa de alguma coisa. Mas, por exemplo, eu posso fazer isso daqui, Ele está vindo aqui e vai retornar o usuário. Então, se eu vim aqui, observable user. Mas eu posso deixar explícito aqui também para o pessoal não precisar ficar batendo cabeça, né? Vamos supor se alguém tivesse que acessar esse código, né? Então, só mostrando a interface do usuário, né? Que vai vir essa daqui que eu criei, que eu até salvei numa pasta interface. Que legal. Então eu venho aqui, certinho, bonito. Eu venho aqui, off service, add import. Eita, caguei tudo aqui. Fechou. Então eu venho aqui, boto aqui, inject, usar inject function, né, que veio no Angular 14. Certinho, só vou diminuir aqui, bonito, Vem aqui, login. E vem aqui, certinho. Show. Subscribe. E aqui eu conseguiria colocar alguma coisa que fosse da minha vontade. Beleza. Aqui é um objeto, né? Por isso que tá dando erro. Show. Aqui também tá usando o logid user, né? Que é como eu verifico aqui, por exemplo, né? Isso daqui é um computed. Eu verifico aqui basicamente se o cara tá logado ou não. E aí eu mostro ali o outro valor, né? Que apareceu aqui antes. Então basicamente essa mensagem mostra quando o cara tá logado, né? Acontece todo o fluxo de autenticação. Então aqui eu não vejo problema em manter ainda. Deixa aqui. E vai funcionar certinho. Vai parar de dar erro. Pronto. Aqui eu tenho o facade. E aqui ele tá logando certinho. Então bora testar tudo isso. Ele tá vindo aqui, vamos ver se tá tudo certinho. Henrique 1, 2, 3. Logou certinho. E olha que legal. Ficou bem mais simples, bem mais direto, como a gente pode ver. Porque o componente de login, ele tá literalmente só chamando um facade login. E não tá vendo a complexidade que tá acontecendo. Então, isso daí também facilita muito para que a gente faça mudanças, né? Vamos supor que para algum cenário onde a gente precisa de mais um tap aqui, né? Que faça alguma coisa. Vamos supor, mande
para uma API de log, por exemplo, ou algum evento do Analytics ou alguma coisa assim, a gente conseguiria simplesmente colocar mais um código aqui, ó, e por aí vai. E o componente de login não ia saber de nada, porque ele não precisa saber, porque a gente não precisa desse acoplamento. Baixo acoplamento é ideal para aplicações ser escalável, entende? Para escalar qualquer tipo de aplicação, a gente precisa diminuir o acoplamento. Então, o Facade ele facilita muito nisso. Alguns detalhes sobre o Facade. É importante fazer com que o Facade ele não seja uma God Class, ou seja, uma classe que resolve tudo, porque isso é bem perigoso. Até por isso que eu coloquei aqui Auth Facade. O que é o Auth Facade? Ele basicamente faz autenticação. É isso. Então, se eu precisasse de, por exemplo, create user, que tivesse outras coisas, inclusive autenticar, depois que criar o usuário, né, de fazer o cadastro e tal, então eu poderia criar um create user facade, né? Inclusive eu conseguiria usar esse auth facade dentro do create user. Então facades também consegue conversar entre eles. Não tem nenhuma restrição em questão de tipo um facade usar outro facade, porque facade em si são abstrações. O facade não deve manter nenhum tipo de regra de negócio nem nada. Esse é um pattern que já existe há muito tempo no back-end e tudo mais, e que no front-end não vai ser diferente. É programação igual, então a gente consegue usar esse pattern. Inclusive a gente deve, para que as aplicações sejam escaláveis e organizadas. Beleza? Cara, o vídeo de hoje é sobre isso, eu espero de verdade que seja útil. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, ainda mais por apresentar slide e compartilhar um conhecimento. Espero que esse conteúdo tenha ficado explícito e bem claro, beleza? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal da Code e tamo junto. Até mais.